Começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente vai conversar com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber. Lucas, obrigado por participar do nosso podcast, vir aqui e a gente tem muito para falar aí sobre as associações, vamos falar sobre alimentação, bastante assunto. Com certeza, Augusto, um prazer poder estar aqui, poder conversar, agradeço a você, né, e em nome do Dr. Oswaldo, presidente da Acrimate, um grande parceiro, agradeço todos, né, da diretoria, por abrir esse espaço, a gente poder conversar, e a Acrimate sempre uma grande parceira da ProSoja Mato Grosso. Para o pessoal que não conhece, às vezes o pessoal não está sabendo o que é a ProSoja, é mais ou menos a mesma coisa da Acrimate, né? Só que aí são outras commodities. Exato, é a Associação dos Produtores de Soja e Milho, né? E eu falo que pecuária e agricultura andam de mão dada, uma precisa da outra, né? A agricultura cresceu no Brasil, principalmente aqui com essa expansão no Cerrado, né, a partir da década de 70, né, com a pesquisa da Embrapa, e foi a conversão de áreas de pastagem. Hoje a área de pecuária diminuiu, o rebanho aumentou e a agricultura cresceu utilizando essa mesma área, né? Então, isso é muito interessante. Tem a ver também, claro, a tecnificação, a genética, tanto na criação de gado, pastagem também, né? Isso interfere muito, mas também tem o confinamento, o semi-confinamento, que aí, aí é o encontro direto daí com a agricultura, que é fornecer proteína e energia para o animal também, né? Conseguir concentrar mais animais e através do confinamento você fornecer o milho, o farelo de soja, né? Que para quem não sabe, um bife aí vai ter de 20% a 30%, dependendo do corte de proteína, né? Uma média de 25%, enquanto farelo de soja tem 46%. E o animal não produz proteína, ele converte, então ele precisa. Então a soja acelera esse ganho de peso, de carcaça do animal e, como diz, o produtor de soja tem para fornecer. É verdade. Eu acho que já entra até numa polêmica que as pessoas acham que o produtor de grãos ele é meio inimigo do pecuarista, mas na verdade todo mundo anda de mão dada porque... O pecuarista precisa do produtor de soja, certeza. O produtor também precisa de quem produz carne, então todo mundo anda junto, né? Com certeza, temos que andar juntos, né? Inclusive há muitos produtores que têm áreas mais fracas, faz o consórcio com pastagem, não só o fato de você incrementar a palhada, incorporar carbono no solo, mas também o fato do animal passar por ali excretando urina, fezes, melhora a microbiologia do solo, então acaba também favorecendo para a agricultura, assim como pastagens degradadas, né? Às vezes o produtor vai rotacionando, eu vi casos de pecuaristas entrarem na agricultura para ir rotacionando para melhorar, né, a fertilidade daquele solo, ele aproveita a hora que põe a soja, porque aquele solo tem aquela microbiologia, aquela matéria orgânica, produz melhor a soja e depois também a soja é uma leguminosa, ela também é uma fixadora de nitrogênio. Então as gramíneas são totalmente dependentes do nitrogênio, seja ele o sintético ou o biológico, e aí a soja colabora também para vir depois uma pastagem de alta qualidade, ou até mesmo, né, tem produtores de soja hoje que estão fazendo 3 safras sequeiras por ano, né, semeando a soja, aí vem o milho em consórcio com a braquiária, colhe o milho e solta o boi para pastar. E inclusive se fala também que não vale a pena fazer o milho consorciado com braquiária se não soltar o boi, porque por mais que você tenha um incremento de carbono, o milho perde um pouco para a braquiária, mas quando você coloca o animal, justamente aquela melhora na biologia do solo faz também depois você melhorar a produtividade da soja. Uhum. E além disso, o pessoal acha também que acontece de ocupar mais espaço. A soja ganhou espaço da pecuária, mas eu acho que a gente vive num estado que
a gente é muito rico em biomas e espaços, então tem lugar que não dá para soja, tem lugar que não dá para o gado e tá tudo só subindo, né? Só aumentando. É que nem eu falo, a soja ocupou, mas porque viabilizou economicamente, o pecuarista não foi obrigado, talvez foi. Teve pecuarista que abandonou a pecuária, tem quem ama. Eu mesmo sou agricultor, meu sonho um dia é trabalhar com gado, né? Já vamos fazer a ficha de inscrição aí, Lucas. Então, eu gosto... Né? Quando era criança, claro, a gente nunca foi criador. Meu pai criou por poucos anos, não foi muito. Gado de corte mesmo, mas se criou no meio de boi, de vaca, gado de leite, né, na fazenda. Então, eu sempre tive amor também, interesse pelos animais e é algo que me interessa. E nós temos que destacar justamente isso, a tecnificação não fez a diminuir, ela cresceu usando menos área, né? Isso que é o legal, é a adoção de tecnologia, né? E a soja, você falava antes, né? Mato Grosso, se fosse um país, seria o terceiro maior produtor mundial, empatando com a Argentina esse ano. E ocupamos apenas 14% do território. E ainda repetimos uma segunda safra que ocupa pouco mais da metade desse território, que é o milho, que também, lembrando, né, o milho, ele também se aproveita desse nitrogênio, ou seja, a gente reduz aproximadamente 1/3 da adubação nitrogenada sintética com a produção da soja. Então a gente tem um país muito rico, né? A gente consegue fazer 2 até 3 safras ali sem... Muito rico. Até agora, eu lembrei você falando isso, né? Semana passada, quem entrar na Illinois Corn, que é a Associação dos Produtores de Milho do estado de Illinois, nos Estados Unidos, que é o maior estado produtor de soja, o segundo de milho, eles se orgulhando que eles ocupam 74% do território para a produção agrícola. E nós somos esse gigante na agricultura usando 14%. E o pessoal depois fala de desmate, eu acho que já até entra essa questão da sustentabilidade, né? A ProSoja hoje tem um trabalho magnífico em relação à sustentabilidade, Guardião das Águas e outros projetos. O que hoje a ProSoja tem de sustentabilidade aí? Nós auxiliamos os produtores sempre nas políticas, né? A sustentabilidade é sempre um tema polêmico, a ProSoja sempre busca se basear em base de dados, fatos. Nós temos uma equipe ali muito também preparada, qualificada, com alta tecnologia e mapas de altíssima qualidade. Isso auxilia também nas tratativas com a Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, você falou no Guardião das Águas, ele é um projeto proativo da entidade em melhorar a imagem da entidade, do setor acima de tudo, né? Porque a entidade ela só representa melhorar a imagem do setor, mostrando que de fato nós fazemos coisas boas. Um exemplo é, né, nos 50 maiores produtores de soja aqui do estado, municípios produtores, mais de 104 mil nascentes monitoradas, 95% estão em bom estado de conservação. Então isso mostra que é possível produzir e preservar, acima de tudo. Se você for na Europa, nos Estados Unidos, você anda lá, não tem APP, né? O pessoal planta até produzem a beira. 100% da terra. Inclusive, né, antigamente, quando era o plantio direto, você fazia as curvas de nível para evitar que a água escorre. Lá eles fazem de desnível, ou seja, eles jogam toda aquela água, fazem corredor para ir direto para o rio. E aqui nós temos as APPs, que são os filtros, nós temos o sistema de plantio direto, que melhora a infiltração da água. Até o Richard, né, ele já fez alguns trabalhos com a Crimate aqui na ProSoja. O ano passado ele percorreu no circuito. Nós fomos procurados por um biólogo lá de Lucas do Rio Verde, que ele queria mostrar algo muito interessante que ele achava que era bom mostrar para a sociedade. Ele é especializado na exportação de peixes ornamentais, tem um peixe que eles chamam de neon, que ele é um peixe, um mini lambari da cauda vermelha, lembra uma mini piraputanga, e ele exporta para outros países, só que tem um problema, é difícil ele sobreviver nos outros países. Por quê? Porque ele é altamente exigente em qualidade e pureza de água, que até despertou a curiosidade de onde que ele pegava esse peixe. E quando ele falou para o pessoal da Europa que era num rio, no meio de uma propriedade agrícola que produzia soja e milho, o pessoal não acreditou. E de fato, ali tem a distância mínima da APP, respeitando a lei, e é plantado soja
há mais de 3 décadas, milho há mais de 2 décadas lá naquela área, encontra esse peixe que é altamente exigente. Então isso mostra que até não só, né, a preservação, que nós temos as APPs, as áreas de reserva, mas também a agricultura, o nosso sistema de agricultura preserva, que foi também, tem um trabalho feito pela Exalc, né, na parte de sequestro de carbono. Esse sistema de sucessão soja e milho, hoje tem um trabalho científico publicado pela Exalc, que é a maior universidade de ciências agrárias do país, que mostra que de tudo que emitimos, tudo que sequestramos, nós temos um saldo aí de crédito de carbono de 1,9 tonelada hectare ano, ou seja, nós produzimos, preservamos e ainda despoluímos. E ainda o pessoal acredita que a soja, o milho, toma o espaço da floresta que faz sequestro de carbono, mas faz um grande sequestro de carbono também o plantio, né? Faz, às vezes até mais, porque as pessoas têm que entender. Hoje tem algo legal que é o projeto de manejo nas florestas, que o que você faz? Tem, para cada espécie de árvore, ela tem uma medida, como que fosse o peixe, né? Tem a medida mínima para você pescar. Quando ela atinge acima do mínimo, essa árvore pode ser cortada. Então o pessoal adentra a mata, corta essas árvores maiores e ali fabrica porta, móveis, instrumentos musicais, exporta essa madeira para outros países. Dentro da madeira tem carbono armazenado. E aí aquela árvore que estava lá, às vezes há 10, 20 anos sufocada lá, ela vai vir, nesse momento ela passa a sequestrar carbono. Então uma floresta velha, ela praticamente não sequestra, porque ela está toda hora sequestrando, mas está... Chega uma hora que satura. Está caindo, satura. Quando você faz um projeto de manejo, aí sim. E assim é a lavoura, porque a lavoura todo ano você está tirando aí a cultura e está incorporando matéria orgânica, incorporando carbono, inclusive aumenta. Quando você faz isso, o sistema de plantio direto hoje, que nós fazemos aqui, você sequestra carbono, incrementa a matéria orgânica ela ajuda na melhora da remineralização dos nutrientes do solo, ou seja, o solo fica mais fértil. A infiltração, plantio direto sobre a palhada, melhora a infiltração, então quando dá chuva não dá erosão, previne erosão, né? E acima de tudo, a capacidade de armazenamento de água. Então em anos de seca, você ainda garante que as perdas por oferta de alimentos sejam menores, porque acaba resistindo mais por essa melhor qualidade do solo. Lucas, esse período agora de junho, julho, a gente está entrando no período de seca. Uhum. É um assunto que a gente vem falando bastante. O pecuarista ele precisa se posicionar e precisa se antecipar aos incêndios e aos fogos, fazendo aceros, fazendo cuidado, e o produtor ele também tem um cuidado, e às vezes até muito maior, porque uma produção pode acabar em questão de minutos por causa de fogo, né? Como que os produtores estão trabalhando agora? Ainda é um pré, né? Porque ainda não começou o período alto ainda de fogo, mas já é um alerta para os produtores, né? Com certeza, Augusto. Esse é um ano até favorável a nós, por quê? Porque as chuvas se alongaram, né? E ainda não chegou o mês de julho, porque de fato em meados de julho começa ventos intensos. Quem não conhece Mato Grosso não tem noção. Eu falo que Mato Grosso é um barril de pólvora no período da seca, por quê? Porque é extremamente seco, é um clima desértico, né? E você tem essa matéria seca, tanto na pastagem quanto na lavoura. E eu falava tudo isso, da importância que é o plantio direto. E Augusto, você observa, na lavoura é nítido, dependendo da sua área, você leva até 5 anos para recuperar aquela potencialidade que ela tinha produtiva anteriormente em qualidade ao de fogo. solo. Porque demora anos para recuperar, então a palha vale ouro para nós. Só que assim, Augusto, nós somos injustiçados muitas vezes, porque na prática, sai aqui, pega as rodovias estaduais, federais, estradas municipais, ali não tem acero, a área de domínio está suja. Por mais que o produtor faça um acero,
né? No período de muito vento, principalmente agosto, a primeira quinzena de agosto é terrivelmente, quando chega no horário de meio-dia, a palhada de milho, quem vive aqui no médio norte do estado, dá redemoinho que você perde de vista. Eu acredito que aquilo vai a 14, a 400, 500 metros de altura, um redemoinho, e todo dia tem. E isso alastra fogo. E um redemoinho desse no fogo, ele não adianta o produtor fazer o dever de casa e as áreas de domínio estarem lá sujas, passa o primeiro motorista, tira uma bituca de cigarro, para no meio de uma rodovia dessa, você olha para um lado, 5 quilômetros, você não vê ninguém, 5 quilômetros do outro, inicia um fogo ali, até alguém chegar e controlar esse fogo, não dá mais tempo. Ou ele já entrou na pastagem, da pastagem ele vai para o cerrado, ou na palha de milho, e muitas vezes até na área de domínio já é do lado de uma mata, do lado do cerrado. Então, assim, a minha teoria, eu não tenho, né, claro que eu não tenho estudo, mas é só você observar na prática. 90% dos fogos queimados que a gente vê iniciar é em beira de rodovia e de estrada, e acaba se alastrando, e muitas vezes o acero é bom, mas não é suficiente, porque você tem que prevenir ao início. Depois que ele iniciou, com esses ventos fortes, ele vai propagar. Pula rio, né? A gente vê casos aí pulando o rio Cuiabá. Tem lugar de pular mata. Aconteceu lá na minha área uma vez, mais de 700 metros, tinha a crotalária, que a crotalária ela fica verde, a seca inteira, não incendeia. O fogo pulou mais de 700 metros de crotalária e começou a queimar do outro lado de novo. E a sua é na beira da estrada, né? Tem exatamente. Esse problema aí. Além da questão da limpeza do acero da parte da estrada, tem a questão de fiação de companhia elétrica que pode dar problema. Muito. Tem muitos casos. Isoladores quebram, o pessoal não troca a cruzeta fica velha, apodrece, o cabo solta, dá uma faísca ali, é o suficiente para iniciar. Então, o produtor está fazendo... assim, dois casos que eu vi essa semana. Essa semana eu saí de Nova Mutum, até eu postei no domingo, a hora que eu estava saindo de lá, postei uma foto, as minhas colheitadeiras colhendo na beira da BR e o meu tanque andando colado nelas. Ou seja, a minha parte eu estou fazendo de prevenção, porque a máquina às vezes tem um sobreaquecimento, o rolamento cai, pega fogo, é normal acontecer isso. E outra, é o prejuízo na terra, eu corro risco de queimar meu maquinário, até morrer funcionário, é normal, às vezes vai apagar, acontece acidente. Então, assim, o risco é muito grande. Eu já várias vezes eu peguei trator e fui apagar fogo, ajudar vizinho, apagar na minha propriedade. É normal, a gente vive isso, porque é muito seco. Mas a minha parte de prevenção eu estou fazendo, eu coloco mais extintor no maquinário. Assim como hoje teve a abertura da colheita lá em Sorriso, o que tinha na fazenda? 2 caminhão bombeiro da fazenda, ou seja, o produtor não comprou aquele caminhão para o evento, ele tem aquilo, ele usa todo ano. Então o produtor, na verdade, ele dá exemplo, tanto o produtor, o pecuarista também, até porque como que o pecuarista vai queimar o pasto é a fonte de alimento do animal que ele trata. Eu visitei recente um grande amigo meu, produtor, eu acho que ele até faz parte ele é delegado da ProSoja, o Júnior Fazolo, de Querência. E eu fui uma vez gravar uma matéria justamente sobre isso, sobre esse período de prevenção de queimadas, e ele mostrou como que funciona, e é exatamente desse estilo. Enquanto está colhendo, está com caminhão-tanque, está com trator puxando o tanque, e ele fez até uma adaptação, não sei se na sua tem isso também. Na colheitadeira ele colocou uma mangueira para tirar água do pneu, né? Então tem água no pneu da colheitadeira e aquilo ali já ajuda um pouco. Eu na minha lá eu tenho um trator com tanque nos horários. À noite você não tem vento, eu falo que até um cachorro fazendo xixi apaga o fogo. Mas de dia, mesmo você tendo um equipamento bom, você corre o risco de não conseguir. Mas o meu pulverizador não fica parado olhando as máquinas, ele vai acompanhando. Eu sempre peço, eu falo, não anda tão colado, anda uns 100 metros atrás. Por quê? Porque às vezes até que o fogo inicia e você vê queimada, tempo de ver. Se você está muito perto, fogo fica para trás, não enxerga. E é até interessante isso, porque quem não vive o agro, não conhece o agro, não visita uma fazenda, não sabe que isso funciona, né? E acaba, às vezes, culpando o produtor, o pecuarista, dizendo que eles que são culpados pelo fogo. Mas ninguém quer colocar fogo no seu dinheiro, né? Você não vê um dono de loja de roupa colocando fogo na loja, então... O que nós temos, né, Augusto, que entender as pessoas que julgam assim é por quê?
porque nós temos outras pessoas mal intencionadas que levam elas ao erro. Nós não podemos voltar na década de 60, eu falei que na década de 70 chegou a tecnologia, né, aqui começou a se desenvolver no Brasil o plantio direto, né, a agricultura aqui do Cerrado, do clima tropical. Então, lá atrás, quando o povo estava lá no sul, que plantava trigo, não tinha equipamento, era tudo feito à mão, colhido à mão, o fogo era uma ferramenta. E lá as terras eram férteis, lá aceitava. Aqui eu não posso ser hipócrita. A queimada ocorre uma vez. E ela é autorizada por lei. É quando é a primeira vez, quando faz o desmate, que eu tenho que considerar aqui, ó, olha que legal esse número, Augusto. Quando fala em desmatamento também, nós temos uma taxa de desmatamento ilegal de 2%, que é considerada. Desmatamento legal desde 2009 para cá, ocorreu menos de 300 mil hectares no estado do Mato Grosso. Eu não lembro que área que era de soja de produção nessa data, mas de 2019 para cá, nós demos um salto, eu falei de 9,6 para quase 13 milhões de hectares. Agora nessa safra foi convertendo área de pecuária. E o nosso solo aqui, o Mato Grosso, é muito abençoado por chuva, por clima. Mas o nosso solo não é fértil que nem o solo do sul. Então não aceita aquilo que o solo do sul aceitava, que tem alto teor de argila, já tinha alto teor de matéria orgânica, porque lá também o clima é temperado, é diferente daqui, lá é subtropical. Então você tem inverno, tem geada, essa palhada decompõe mais devagar, então você em milhares de anos se acumulou muito mais carbono que aqui. Então você aqui tem um solo pobre, não pode se dar o luxo. Então é a primeira vez quando tem abertura de área, você precisa de autorização para queimada, inclusive chega num momento que não é permitido nem as queimadas autorizadas do ano, né? Geralmente isso é dos meses de junho, julho, até setembro, proíbe 100% das queimadas, né? E essa queimada é feita para limpeza da área, depois nunca mais é feito. E eu pude visitar a China o ano passado, foi a segunda vez que eu fui para lá, e o pessoal queima palha de milho, só que lá não compara, lá são aqueles solos negros que tem como disse, se você trouxer 1 centímetro daquele solo e jogar na lavoura, você tem adubo para muitos anos. É de altíssima fertilidade e altíssimo teor de matéria orgânica, algo que não se compara. Então eles se dão ao luxo de queimar essa palha para facilitar, já que lá a agricultura lá é primitiva, é muito mais ultrapassada em grande parte do que já era aqui na década de 60. É muito mais manual do que naquela época que era aqui. E a Índia é a mesma coisa. Fora custos, né? Maquinário hoje é milhões uma colheitadeira. Pro pecuarista, o gasto que ele tem com uma cerca, com a pastagem, com os animais. Exato. Então ninguém coloca fogo porque quer, não acontece isso. Lucas, a gente queria entrar num assunto que nós da Acrimate ficamos muito felizes, que a gente ficou sabendo que você começou uma dieta carnívora aí, então tá comendo muita carne. Não, na verdade eu como bastante soja e milho, né? Só que eu dou pro boi, eu como boi, né? Mas você começou, na verdade, uma dieta carnívora justamente pela saúde, né? Pela saúde, né? Eu tinha, claro, sobrepeso, mas não foi isso mesmo. Eu tenho uma doença autoimune, né, e ela é colite ulcerativa no intestino. Falam que o intestino é o segundo cérebro do ser humano e, de fato, ela te dá várias outras consequências, né, no seu corpo, no seu humor, né, nos seus hormônios. E, de fato, há 1 ano e 3 meses aproximadamente, eu passei a consumir só carne e, assim, é 99% carne bovina ainda. Porque é a carne mais saudável, para mim é o alimento mais saudável. Foi vendo uma entrevista do Jordan Peterson, né, que é um grande escritor canadense, que escreveu um best-seller chamado 12 Regras para a Vida, né? Ele é um cara, inclusive, polêmico, né? Sendo entrevistado pelo Joe Rogan, que hoje tem o maior podcast do mundo, e o Jordan Peterson falava não só da transformação que a carne fez, a dieta carnívora na vida dele, como da filha que tinha doença autoimune, que eu não me engano, ele chegou a falar que até enxerto de osso ela precisou fazer por conta de doença autoimune. E para quem não sabe, doença autoimune
nada é incurável, né? Se Deus quer curar, ele cura, mas a única forma de curar a doença autoimune é Deus, porque a ciência ainda não conseguiu. Você consegue manter ela em níveis baixos, né? Ela é como que você tivesse alergia de você mesmo. O seu corpo ataca, né? Ataca ele mesmo, né? E foi através da dieta carnívora que eu controlei essa doença e passei a ter qualidade de vida, melhora de vida. As pessoas olham para mim, falam, você está mais magro, e na verdade praticamente eu estou no mesmo peso, só troquei massa gorda por massa muscular, entendeu? Por quê? Por conta de uma dieta que é muito saudável, e o boi tem algo que é muito interessante, que é o intestino dele, a quantidade de bactérias que tem lá, elas também fazem... eu dou um exemplo, se você diz que um boi come em média 30 kg de pasto por dia, se você comer 30 kg de pasto, você não vai talvez absorver a vitamina B12 que tem em um bife. Entendeu? Então ele converte, ele cria novas vitaminas, novas moléculas ali que quando você absorve te nutrem de uma forma melhor. Um exemplo é o espinafre. Aproximadamente 100 gramas de espinafre tem 20 miligramas de ferro. E 100 gramas de carne tem 2 miligramas, ou seja, 100 e 100, a carne tem 2%. Só que se tu comer os dois, a carne você vai absorver mais ferro dessas 2 miligramas do que das 20. Você vai ter mais ferro no seu corpo. Então, o gado, eu falei que depois que eu comecei a estudar mais isso e viver a dieta carnívora, eu entendi por que o indiano de fato considera, né, a vaca sagrada. Eu falo que ela é sagrada porque ela, através dela veio um boi claro, a Índia tem milhares de religiões lá e muitas delas são veganas. Mas eles comem sim boi, né? Alguns indianos, quem não é vegano, enfim, come boi, mas é o boi, a vaca é sagrada. Por quê? Porque ela te dá o leite, ela te dá a carne, né? Então, para mim tem feito a diferença na minha saúde. Eu mantenho a minha doença autoimune. É claro que a correria do dia a dia, o estresse, gerou um problema para mim, que foi a pressão minha, que estava controlada, eu não tomava remédio, o estresse tem subido. E só o fato de eu tomar o remédio já dá alteração. Agora eu estou 3 dias sem tomar, eu estou 0. Eu tomo remédio de pressão, que é aquele pouquinho que eu saio da dieta carnívora, já me faz mal. Já muda, né? Já muda. Então, é um complexo vitamínico muito grande, né? Que a carne vermelha tem. E com alta biodisponibilidade. Antioxidante, todo. E cabe lembrar, quando eu falei de alergia, a estamina do seu corpo é uma substância sobe. E quando você tem a doença autoimune, ela faz isso, ela sobe. E alguns alimentos têm estamina já neles. Um exemplo é o tomate, laranja, limão. Vários alimentos já têm estamina nele e alguns ativam. Se você tiver qualquer propensão alérgica, ativa. E a carne não, ela é um alimento perfeito. Inclusive, Augusto, algo polêmico. Eu vi algo que me assustou um dia, que o pessoal teve essa polêmica das vacinas e eu fiquei assim apavorado. Eu vi um cara falando um dia, um desses entendidos aí, magnatas, que a carne, o boi emite metano e não sei o que. Eu falei, cara, se não tiver o boi, primeiro que eu morro, porque hoje eu sou dependente da carne bovina, ela me faz bem. E eles falando da possibilidade de colocar nas vacinas algo para interferir na imunidade, para começar a gerar alergia à carne bovina. Para quem consome. Para as pessoas diminuírem o consumo. Você veja o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas querem transformar. E aí tem algo que nos assusta também, que fala carne de laboratório. Será que essa carne vai ter todos esses nutrientes biodisponíveis? Será que ela vai atender eu, que tenho alergia a vários alimentos e tenho doença autoimune? Entendeu? E outra, será que não vamos formar monopólios? Né? Hoje nós temos milhões de pecuaristas Brasil e mundo afora. Daqui a pouco nós vamos ficar nas mãos de 5 big empresas que produzem carne de laboratório, que inclusive já falaram que emite mais carbono, que na verdade o boi nem emite carbono, né? Porque quanto mais ele melhora essa fertilidade, não é à toa, né, que os bisões tinham um grande papel na manutenção também. Inclusive tem alguns lugares, pradarias, lugares que são menos habitados dos Estados Unidos, Canadá, eles estão repovoando com
bisões e gado porque faz parte da manutenção. O boi é o maior bombeiro que o Pantanal pode ter, o boi, porque ele mantém a vegetação baixa e evita a queimada. Então eu me revolta quando eu escuto isso e eu falo, depois de ouvir isso, como que a gente vai ter coragem de tomar vacina ainda? Exatamente. Né? Eu falo que as vacinas salvaram muitas vidas. Talvez nós só chegamos aqui graças às vacinas, mas estão querendo transformar elas no inimigo nosso. Para evitar o consumo de carne. Para evitar o consumo de carne, que é um alimento mais fantástico, que pessoas como eu e várias pessoas talvez vão conseguir ter uma sobrevida e viver com qualidade, porque hoje de fato eu vivo com qualidade de vida. Entendeu? Então, assim, dá medo. A gente tem um exemplo que é o atleta, o Alessandro Medeiros. Ele é um parceiro da Acrimate e ele veio aqui, participou de um episódio, já está no ar no nosso canal do YouTube, e ele explica como que foi feita a dieta carnívora. Ele se alimenta 100% e ele é um ultramaratonista. Ele participa de corridas de... Inclusive, a última maratona que ele fez, ele foi campeão da categoria dele. 50, 58 anos. 50, 54, né? Ele tem 54, foi o campeão mundial e correu ainda os 4 dias em jejum, né? Ele correu em jejum e se alimentando exclusivamente de carne. Carne, 5 anos, né? Foi. Que ele come. E aí durante a entrevista que a gente fez aqui, isso me despertou, que eu falei assim, não é possível, porque a gente até conversou no bastidor aqui, fala assim... Ele tem muita disponibilidade, ele faz tudo isso em jejum. Eu preciso entender isso. E eu diminuí meu consumo de carboidrato, aumentei o meu de proteína para entender o que ele sente. E realmente você tem uma disponibilidade de energia diária, você cansa menos, você se alimenta menos, porém se alimenta numa qualidade maior. Então, assim, eu vi só benefícios com esse tipo de consumo e agora eu entendi que realmente o que ele faz dá para ser feito e é o que você falou, é qualidade de vida, é melhora de vida com um consumo consciente, um consumo com carne, né? Claro, Augusto, antes eu só consumia carne, sem tempero, mandioca, às vezes tomate e às vezes abacaxi era o que eu comia. Só o fato de eu cortar, porque eu tinha muitas alergias, só o fato de eu cortar 100%, porque a minha alimentação, tem gente que fala, tá, mas tu não come uma saladinha? Não, é água, carne e sal, mais nada. E é isso que me trouxe, inclusive controla a minha compulsão, porque antes, por mais que eu comia um pouquinho daquele carboidrato, a mandioca me ativava a compulsão por doce, eu ficava doido, eu queria doce, tinha fome mais, agora não. E o carboidrato transforma em açúcar. Eu faço 2, 3 refeições e até uma dica para quem quer entrar na carnívora, é melhor você entrar de forma radical do que gradual, porque enquanto você estiver consumindo carboidrato, você vai ter compulsão. E outra coisa que as pessoas se enganam, a carne magra te engorda. Ela não emagrece, você tem que consumir gordura. Por quê? Porque nós habituamos nos últimos anos, com a entrada dos cereais, a fazer a glicogênese, ou seja, é converter o açúcar, a glicose ali, em energia para nossas células. E quando você come só carne... Se você não comer gordura, você mantém a glicogênese, ou seja, o seu fígado vai fabricar o seu açúcar. E aí ele dá picos, porque ele vê que pode ter deficiência, você pode ter problema de hipoglicemia, você pode até desenvolver diabetes se você comer só carne magra. Aí que entra a gordura, que aí você muda o seu sistema de energia. Você tem que consumir 70% das calorias, eu não estou falando do peso, das calorias que você ingerir tem que ser gordura e os outros 30% carne magra. Por quê? Porque essa gordura você vai migrar de cetose de glicogênese para cetose, ou seja, a base da sua energia será gordura. Então, essa gordura, ela vai ser a sua fonte de energia. Aí o seu organismo vai se habituar a fazer o açúcar suficiente só para o seu cérebro, ele vai ficar em nível baixo, estabilizado.
a sua glicose não vai ter oscilação. E aí, com o tempo que você acostumar na cetose, daí quando você faz jejum, você não vai para glicogênese, você vai para cetose, aí você queima gordura do seu corpo. Fora que a gordura, ela faz o papel da fibra que não é consumida, né? Que, na verdade, a nutricionista do Alessandro até explicou que o que se consome de fibra numa salada não é o que o corpo precisa, né? Não, mas a gordura tem o que precisa. E muitas delas você não digere, né? Tem alguns ácidos graxos que é gordura mesmo, que é fabricado, que é para proteger o intestino, que é, por exemplo, é o ácido butírico, butirato, né? Só que é através da fibra. Quando tu come carne, tu já tem isso disponível, entendeu? Então não precisa fazer isso. Inclusive a celulose que tem nos vegetais, grande parte você não consegue nem digerir. E aí volta a biodisponibilidade, a comparação que eu fiz do espinafre com a carne. E fora isso, a gente tem carne, a nossa disponibilidade no país de carne é gigantesca, né? Porque o que a gente produz, a gente tem um excedente que a gente exporta muito, então as pessoas acreditam que por Mato Grosso exportar muita carne, uma hora vai acabar aqui dentro. Na verdade, a gente tem muita carne aqui e não vai acabar, né? Nós temos um rebanho muito maior que dos Estados Unidos, porém nós matamos menos, por conta, oferta e demanda, nós estamos sujeitos ao mercado internacional. Fora que tem a qualidade, porque lá tem hormônios na carne. E sabe por que não dá certo, Augusto? A Argentina exportava em torno de 700 mil toneladas de carne ano, e aí eles regularam a exportação de carne. Né? Eles falaram, não, nós temos que segurar isso daí, senão fica caro para o nosso povo. O que eles fizeram? Taxaram as exportações e aí não valia a pena mais exportar. Eles diminuíram as exportações para 80 mil toneladas por ano, perderam qualidade, abateram matrizes, que hoje a Argentina está tendo que sempre foi famosa pela qualidade de carne, ela está tendo dificuldade em voltar para o mercado e com a qualidade que ela tinha, porque ela perdeu parte daquela boa genética que ela tinha, né? E com detalhe, chegou num ponto que a carne ficou cara de novo lá dentro. Ou seja, não é porque está exportando, talvez, claro, abrir um novo mercado, dá aquele boom, só que o mercado se adapta, dali 2 anos ele se adapta novamente, é gradual isso, não é do dia para a noite. Agora, quando você faz algo disso, o pessoal foi matando, não tinha viabilidade econômica, foi matando até que chegou no ponto de equilíbrio. Novamente, teve escassez, a carne subiu, aí valeu a pena para o cara que criava, mas daí já não tinha mais aquele rebanho e aquele mercado lá alguém ocupou no mundo, porque aquele mercado também tem importância, ele exporta. Para exportar, ele não tem que processar e industrializar, isso gera arrecadação de imposto, vai reverter em serviço público para eles. Ali eles já ganham dinheiro. E a hora que você exporta, ainda entra dólar lá de fora, que vai entrar dentro do seu país. Nós não atraímos turistas para atrair dólar, a entrada de dólar é a mesma coisa quando a gente exporta. Então é a riqueza que a gente traz. Eu falo que a riqueza brota da terra, o capim brota da terra, o boi come o capim, você faz e exporta. Essa riqueza que brota da terra volta em forma de dólar. Mas se não quiser produzir também, deixa que Mato Grosso produz, né? A gente tem estoque aí para muito. Mas que o exemplo dele sirva para nós, né, Augusto? Exatamente. Lucas, a gente queria agradecer sua participação aqui. A gente tem horas de conversa se deixar aqui, mas devido à agenda aí, eu quero agradecer a sua participação e as portas da Crimate estão sempre abertas aqui. O Dr. Oswaldo também agradece a sua participação, ele que pediu, fala, grava com o Lucas lá, porque é muito importante a gente falar sobre esses assuntos aí. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Augusto, um prazer, um abraço, doutor Oswaldo, e a todos aqui que assistiram nós. Obrigado. Obrigado, agradecer a Fernandinha também que ajudou a gente, Fernanda Trindade, assessora de comunicação da ProSoja, e a gente fica de portas abertas, Lucas. E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, acompanhe as nossas redes sociais, siga o nosso YouTube e acompanhe também os episódios que já foram no ar e os próximos que virão.